É isso aí, pessoal, vamos à palavra de Deus agora. A palavra de Deus está em Mateus 22, 29. É o momento da palavra de Deus, 5 chaves super importantes. É momento da palavra de Deus. Avivamento em seu lar. Vamos à palavra do Senhor. Mateus capítulo 22, versículo 29. Como eu disse, o tema 5 chaves super importantes. Mateus 22, 29 está escrito assim: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós erramos porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando a gente conhece a palavra de Deus, conhece o que Deus pensa, o que Deus faz, e quando conhecemos o poder de Deus, as revelações de Deus, os movimentos do Espírito Santo, nós não erramos. A gente erra por falta de conhecimento. Conhecimento, a sabedoria, tudo de que precisamos para alcançarmos as vitórias no dia a dia. E hoje eu trouxe 5 chaves de sabedoria, né, que são 5 pensamentos, né, filosóficos e bíblicos, vamos por assim dizer, para a gente tentar compreender o porquê do sofrimento e tentar aí alcançar as vitórias que Deus quer para as nossas vidas. A primeira frase, a primeira chave que nós temos para tratar é essa. Preste bastante atenção. Se você pedir um milagre a Deus, primeiro Ele vai te dar uma instrução. Olha só. Quando você quer um milagre da parte de Deus, primeiro Deus te dá uma instrução. Tem muita gente falando assim: eu preciso ser curado. Será que Deus não está vendo isso? Eu preciso que Deus haja tremendamente na minha família. Será que Deus não está enxergando, não está ouvindo a minha oração? Irmãos, quando Deus quer fazer um milagre, volto a dizer, primeiro Ele nos dá uma instrução, uma regra. Ele nos dá uma regra. E se você obedecer essa instrução, essa regra, esse mandamento, aí as coisas acontecem. Então, antes de qualquer milagre, existe uma instrução. Quer ver eu provar isso? Quando um homem chamado Naamã, o chefe do exército da Síria, um país chamado Síria, ele estava leproso, né? Ele estava leproso, passando por grandes dificuldades, e ele queria ser curado da sua lepra, evidentemente. Mas aí o que aconteceu? Ele queria ser curado da sua lepra, só que ele estava esperando um milagre. Mas aí ele mandou uma carta ao rei de Israel, e aí o rei de Israel não pôde resolver, porque a revelação não estava com ele. E o profeta Eliseu pegou e disse assim: você vai no Rio Jordão e mergulha 7 vezes naquele rio. Olha que coisa interessante. Quando Deus quer dar uma cura, Ele dá uma instrução primeiro. A instrução para Naamã era mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. E qual a instrução para você nessa manhã? O que Deus tem falado ao seu coração para você alcançar a sua vitória? Você tem seguido? O que adianta a gente esperar um milagre se a gente não obedece o que Deus fala conosco? Tem que obedecer aquilo que Ele fala no coração, aquilo que Ele fala na palavra, aquilo que Ele fala nos louvores, aquilo que Ele usa as pessoas para nos dizer. Então Naamã falou: eu não vou mergulhar nesse rio coisa nenhuma. Se eu for mergulhar no rio, eu vou mergulhar no rio mais limpo. Eu vou mergulhar no rio Havanas, Parvá, aqueles que tem no meu país. Eu não vou lá em Israel mergulhar no rio sujo. E aí começaram a insistir com ele que ele tinha que obedecer, que se ele não obedecesse as coisas não iam acontecer. E Naamã resolveu obedecer. Quando ele resolveu obedecer e mergulhou naquele rio sujo, no Rio Jordão 7 vezes, aí a carne dele se tornou como uma carne de uma criança. Olha, irmãos, Deus não mente, Deus não falha. A obediência da instrução vai trazer com certeza o seu milagre. Deus com certeza está falando algo ao seu coração. E você tem obedecido? Se obedecer, Ele vai cumprir aquilo que Ele tem falado. Então depois, antes de um milagre, sempre vem uma instrução. Também a Bíblia conta a história de um homem chamado Josué, que queria rodear ele queria derrubar as muralhas de Jericó para poder invadir a cidade e tomar posse. Era uma promessa de Deus isso. Mas só que ele estava orando, aí Deus falou: não, você vai pegar e dar 7 dias de volta nessa muralha, e quando você rodear essa muralha na 7ª vez, você dá um grito, toca a trombeta, e as muralhas vão cair por terra. Era uma instrução. E quantas pessoas não obedecem às instruções? Josué obedeceu, as muralhas de Jericó caíram, e aí o povo de Deus invadiu com bastante alegria e tomou posse daquilo que era dele. Então Deus está aí te dizendo que Ele está colocando uma instrução no seu coração, está colocando um conselho, e basta você obedecer esse conselho. Se você obedecer o conselho,
as coisas vão começar a acontecer. Você também lembra da história de um homem que ele era cego na Bíblia e ele pediu para ser curado, e Jesus ali passou lama nos seus olhos e depois disse: vai e lava no tanque de Siloé, se lava lá. O cego recebeu uma oração, recebeu lama no olho, mas continuou não enxergando. Ele tinha que ir no tanque de Siloé lavar o seu rosto, os seus olhos, e ele obedeceu. Quando ele lavou os seus olhos no tanque de Siloé, ele voltou enxergando. E o tanque de Siloé às vezes é a igreja, é a palavra de Deus. Às vezes você está buscando em casa, mas não recebeu ainda. O que Deus quer que você faça? Que você vá à igreja pedir ajuda, que você comece a ler mais a palavra, que compre livros de fé para aumentar a sua fé. É uma instrução. Quantas pessoas que eu converso dia a dia, e Deus toca o coração delas para que elas venham ler livros, e elas falam: ah, não vou ler não, que eu não gosto de ler. E outras me dizem assim: ah, Deus está me tocando para ir naquela igreja ali, mas eu estou sem tempo. Então fica difícil. Fica difícil Deus operar. Fica difícil o milagre acontecer. Você que precisa de uma cura, você que precisa de uma porta de emprego aberta, só está orando dentro de casa. Orando dentro de casa, orando, e a porta não abre. Será que Deus não está querendo que você saia mais para distribuir seus currículos? Será que Deus não está querendo que você converse com tal pessoa? Que você peça ajuda do pastor, que você peça campanha na sua casa, os obreiros, ou você ir na igreja buscar uma campanha de oração? Deus está falando alguma coisa, que Deus não está em silêncio não. Ele está falando, é a gente que finge de bobo. É a gente que finge de bobo, finge que não está entendendo nada. Você que está sozinha ou sozinho, está querendo um namorado, uma namorada, e não aparece ninguém interessante. Será que Deus não está mandando você mudar suas vestimentas? Será que Deus não está mandando você dar um trato melhor no seu corpo, no seu cabelo? Existe isso, gente, né? Será que Deus não quer que você conheça pessoas diferentes? Você está fechado num mundinho. Tem pessoas que ficam fechadas no seu mundinho. E aquele grupo de pessoas que a pessoa convive tem no máximo aí 30, 40 pessoas. É da igreja para casa, da casa para a igreja. Da igreja para casa, da casa para a igreja. Cadê, meu filho? Vamos movimentar. Vamos se movimentar. Vamos conhecer pessoas novas. Vamos em lugares novos. Conhecer pessoas interessantes. Que talvez lá esteja a pessoa revelada. Deus está falando alguma coisa. Você que não está querendo obedecer. Então as instruções estão vindo. Não falta instruções. Falta milagre. Porque a pessoa não obedece a instrução. Mas instrução não falta. Aqui eu vou te dar um monte. Aqui o Espírito Santo está me usando para te dizer: desperta, sai desse casulo. Igual Deus estava falando comigo: filho, tem pouca gente no seu Facebook, aceita todo mundo. E eu não estava aceitando. E aí Deus falou comigo, eu comecei a aceitar quase todo mundo no Facebook. Nossa, como eu conheci pessoas novas, pessoas diferentes, que me animaram. A gente fica fechado no mundo da gente, achando que Deus tem aquilo para a gente, sendo que Deus tem coisas mais fantásticas para nós. Só que a gente tem que obedecer instruções. Deus está dizendo que você obedeça a instrução. Qual a instrução? Vá à igreja, né? Vá à igreja do Senhor. É uma instrução que muita gente não está obedecendo. As pessoas querem congregar em casa. Não, aqui está bom, aqui Deus também está aqui. Ele está aí, mas ele não está igual está na igreja. Na igreja tem muita gente de fé. Tem o pastor super experiente para poder te ensinar. Tem o pregador muito usado por Deus com a palavra revelada. Tem o cantor que quando ele louva, canta, você sente a presença de Deus, que não é igual quando você coloca um CD na sua casa. Deus está te dando uma instrução e você não deve questionar, você deve obedecer. Tem gente que fica questionando, mas por quê, mas não sei o quê, mas não sei o que lá. Não é para questionar, é para obedecer as instruções. Quando você obedece a instrução, as coisas dão certas. Você que está com seu casamento acabado e está orando para o pombagira cair por terra, mas de repente não é o pombagira, de repente não é o demônio, de repente é uma instrução, de repente é algo que o marido ou a esposa precisa fazer e eles não estão fazendo. Tem hora que Deus manda a gente ficar em silêncio e a gente sai falando dentro de casa. Tem hora que Deus manda a gente tratar com mais carinho e a gente trata com pedrada. Olha, essa chave de sabedoria é muito importante. Primeiro vem uma instrução, depois vem um milagre. Outra coisa que a pessoa não faz e fica esperando Deus fazer milagre é devolver o dízimo ao Senhor e ofertar. Fica guardando dinheiro e fica falando para Deus que está apertado. Então a situação vai continuar mais apertada ainda, porque não obedece regras. Não é para colocar o dinheiro no bolso. A semente não pode ficar no bolso. Já viu semente no bolso germinar? Semente tem que ficar no solo, e o solo é a igreja. Se eu pegar uma semente de melancia ou de abacate ou de mamão, ou seja, de que for, e colocar no bolso,
nunca que vai dar mamão, nunca que vai dar abacate, nunca que vai dar melancia. No bolso não germina nada, que germina no solo. Então Deus fala para você pegar os seus dízimos e ofertas e trazer a casa do tesouro, que é a casa do Senhor. E Deus abrirá a janela dos céus e derramará uma bênção tão grande que você não vai aguentar guardar. De tão grande que é, você vai ter que distribuir com as pessoas. Mas a pessoa vai lá e não obedece, meus irmãos. Não obedece. E aí depois fica falando, por que eu não consigo prosperar? Por que o dinheiro não sobra, né? E fica aí reclamando, né? Não é para reclamar, é para obedecer às regras de Deus. Então essa primeira chave é, se você pedir um milagre a Deus, primeiro Ele vai te dar uma instrução. A segunda chave de hoje é, quando Deus quer te proteger, Ele remove uma pessoa da sua vida. Olha que coisa interessante, hein? Isso aqui é muito forte. Às vezes a gente acha que todas as pessoas que saem da nossa vida foi o diabo que tirou, e não entende Deus, porque Deus tirou esse amigo do caminho dele, e começa a chorar, começa a praguejar, sendo que às vezes Deus está nos protegendo. Quando Deus quer nos proteger, Ele tira uma pessoa da nossa vida. Você viu quando Eliseu andava com Geazi? Eliseu era um grande profeta de Deus, e Geazi, o seu servo, o seu funcionário, o seu discípulo. E o Geazi era um homem completamente diferente de Eliseu. Eliseu era um homem muito fervoroso, buscava Deus de todo o seu coração. Mas Geazi era um homem interesseiro, um homem avarento, um homem apegado a dinheiro, a matéria. O que Deus fez? Uma hora aconteceu um monte de coisa que não convém relatar agora no texto, porque é grande e o nosso tempo é curto. Mas aconteceu que o Geazi acabou vacilando, e ali ele pegou uma lepra. E você sabe que o leproso não podia conviver com outra pessoa, a 100 metros de distância pelo menos. E aí o Geazi pegou e ficou a vida inteira depois afastado do profeta Eliseu. O profeta Eliseu poderia reclamar com Deus: ah, Deus, meu Deus do céu, eu tinha o Geazi que me ajudava tanto, por que agora ele saiu? Não, ele saiu porque deveria sair, porque não era a pessoa para andar com você. Ei, atenção, alguns amigos te esquecem porque Deus mesmo quer que eles esquecem, porque não são seus amigos. Amigo mesmo é pro resto da vida. Quando a pessoa te trai, fala mal de você, pega dinheiro emprestado e não paga, você fica achando que a pessoa é seu amigo. Ei, desperta, desperta. É Deus mesmo que passa a espada, que a gente usa essa gíria no meio evangélico. É Deus que tira. Então quando Deus quer proteger a gente, Ele tira uma pessoa do caminho da gente, porque essa pessoa ia fazer um estrago muito maior. Essa pessoa ia fazer um estrago enorme na vida da gente, se a gente deixasse ela permanecer em nossa vida. Outro exemplo é de Jesus, o Senhor Jesus com Judas Iscariote, né? O Judas Iscariote ficou ali junto de Jesus por algum tempo, 3 anos e meio, mas teve uma hora que a paciência de Deus esgotou, e Deus tirou o Judas Iscariote e permitiu que ele se suicidasse. Olha que coisa importante. Tem pessoa que vai roubando a gente, Deus vai dando corda, mas uma hora Deus puxa. E Deus tira definitivamente de nossas vidas. Isso acontece na família da gente. Isso acontece no meio, nas amizades, né? Isso acontece dentro da igreja, né? Dentro da igreja acontece. Às vezes Deus tira um obreiro da igreja. O obreiro tem que sair mesmo, porque o obreiro não está fazendo a vontade de Deus, está prejudicando a igreja e prejudicando a obra de Deus. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. Há obreiros na minha igreja que às vezes pede para sair, eu oro, meu Deus, por quê? Deus fala, sou eu que estou tirando, eu estou removendo, estou te protegendo. Amanhã o problema vai ser pior. E aí eu vou descansar, vou glorificar a Deus, vou dormir tranquilo. Quando é o diabo tirando, aí não, nós temos que orar para a pessoa não sair, orar para repreender a fúria do inimigo. Mas quando é Deus agir, não deixa Deus agir, né? Então Deus que tirou Judas Iscariote, Deus remove uma pessoa da vida da gente quando Ele quer nos proteger. Davi e Jonatas, a mesma coisa. Quase ninguém entende o mistério entre Davi e Jonatas. Os dois eles se amavam muito. Jonatas falou que ele era fiel a Davi, não era fiel ao pai dele, porque o pai dele estava errado. Tudo bem? Mas aí surge uma guerra e o Jonatas morre, e o Davi fica sem o Jonatas. E a gente fala assim, mas Jonatas era tão fiel a Davi? Sim, mas vamos meditar comigo. Se o pai de Jonatas, Saul, morresse, que ele morreu, será que Jonatas não ia falar, ah, Davi, sinto muito, mas o trono é meu, não é seu? Será que Jonatas não ia se voltar contra Davi? Só Deus sabe. Se Deus tirou, Deus sabe por quê. Ei, meus amigos, meus irmãos, se Deus tirou essa pessoa da sua vida, Deus sabe por quê. A Bíblia diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Esta pessoa não foi embora da sua vida à toa.
Talvez esteja falando alguém viúvo, alguém divorciado agora que está me ouvindo. Ore a Deus para ver se Deus mesmo é quem trabalhou assim. Se Ele trabalhou assim, dá glória. Agradeça ao Senhor. Lá na frente Deus está preparando coisas melhores para você. Então atenção a isso. Namorado que vai embora. Está cheio de gente que desvia da igreja porque o namorado abandonou. Quando o namorado ou a namorada nos abandona, irmãos, é para soltar fogos, entendeu? É o contrário, porque se ele abandonou, porque não era pra gente. Quando é de Deus, o negócio vai permanecer. Dai graças a Deus. Agora, volto a dizer, se Deus revelar que é o diabo que está trabalhando, nós temos que orar para repreender. Não estou falando aqui que todo mundo que sai da vida da gente é Deus que tirou, pelo amor de Deus. Isso é uma mentira. Agora, se é Deus, se Deus mostrar para você que é Ele, agradeça a Ele de coração, vai dormir tranquilo, porque o que Deus tem preparado para você é muito grande. E o diabo quer tirar isso, tirar a sua alegria, tirar a sua paz, colocar frustração no seu coração, para você não ficar bem. Está entendendo? Então entenda o mistério de Deus hoje. Então a segunda chave é quando Deus quer te proteger. Ele remove uma pessoa da sua vida. Terceira chave, a cura é a responsabilidade de Deus. A saúde é do homem. Olha que coisa interessante. A cura é a responsabilidade de Deus. Porque Deus é que faz a cura, Deus que faz o milagre. Mas a saúde é do homem. Nós temos que manter a nossa saúde. Não é Deus que mantém a saúde de ninguém. Nunca vi Deus manter a saúde das pessoas. Quem mantém a saúde somos nós. Deus cura, mas Ele não mantém a saúde. Quem mantém a saúde somos nós. Através de exercícios, através de boa postura física ao sentar, para não prejudicar a coluna. E principalmente através de boa alimentação. Quando nós não temos uma boa alimentação, a gente paga um preço, meus irmãos. O que você tem comido? O que você tem bebido? Eu não sou nenhum médico aqui para ficar dando receitas para você, mas algumas coisas todo mundo sabe. Que a gente não pode abusar de carne de porco, não pode abusar da carne vermelha. Se você é hipertenso, você não pode abusar de sal, né? Que você tem que vigiar com refrigerantes, principalmente a Coca-Cola. A gente sabe disso, né? A gente come X tudo todo dia, né? Depois reclama, tá com colesterol alto, tá com dor no peito, né? Tem gente que tem tendência a diabetes e come uma caixa de bombom 3 vezes por semana. Aí fica complicado. Aí fala, Deus opera, arranca esse diabetes, queima essa gordura que está na minha veia. Deus não faz isso não, irmãos. A responsabilidade da cura é quando o homem não tenta a Deus. Tentou a Deus, Deus não opera, meus irmãos. A Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Não podemos tentar ao Senhor. Então temos que manter a nossa saúde. Jesus chegou e curou todos os enfermos. Mas nós não podemos tentar a Deus, senão a cura poderá não se manifestar. Então outra coisa que as pessoas fazem muito hoje em dia, a doença da moda. A doença da moda não é depressão, como muitos falam, não é. A pior doença de todos os tempos hoje, que poucos médicos estão diagnosticando, atenção que eu vou falar, a pior doença hoje em dia se chama crise de estresse. É a pessoa fazendo coisas demais, se preocupando demais. Aí é que vem as doenças. A pessoa fala assim, eu estou com dor de cabeça, meu problema é dor de cabeça. Seu problema não é dor de cabeça, seu problema é estresse. Seu problema às vezes não é essa tristeza, essa angústia, essa frustração que você abateu. É porque você está esperando coisa demais acontecer, você está forçando demais o seu corpo, está se preocupando demais, vivendo a vida dos outros, né? Porque tem mãe que vive a vida do filho. A gente deve amar as pessoas, mas não viver a vida delas. Então olha só, pegando coisas que não te pertencem. O estresse nada mais é um sinal de que você está fazendo algo que Deus não te mandou fazer. Tem gente fazendo muita coisa dentro da igreja. Calma aí, vamos fazer só aquilo que o Espírito Santo mandar. Atenção, por isso que eu sempre falo, irmão, nas minhas mensagens sobre mãe e filho agora. Tem mãe que não recebeu o dom de ter 4, 5 filhos. Era só 2, era só 1. Aí vem estresse, entendeu? Ah, mas meu marido queria, né? Mas você é que tem a possibilidade de dizer não. Irmãos, você ainda que é solteira, você ainda que não tem filho, pensa bem, ora a Deus, vê dentro de você quantos filhos você quer. Não avança o sinal, senão vai ficar complicado. Então tem muita gente que está estressado. O estresse, digita no Google lá, que o povo brinca que é o pai dos burros, né? Digita no Google, né? E digita lá, perigos do estresse, entendeu? E você vai ver, né? Consequências do estresse, características do estresse. Você vai ver mancha no corpo, sudorese, dor de cabeça, afta,
você vai ver também câncer. E você vai ver AVC, infarto, queda de cabelo, depressão, síndrome do pânico e por aí vai. Tem muita doença aí que não é nada negócio de remédio. Toma remédio, não é remédio. É aliviar o estresse, é descansar mais, é relaxar, é confiar no Senhor, é saber que o futuro está nas mãos do Pai. Eu vou deitar tranquilo porque eu já fiz a minha oração, aleluia. Já coloquei meus filhos na presença de Deus, já coloquei minha família na presença de Deus, já coloquei a igreja na presença de Deus. Vou relaxar porque Deus está na frente. Vou dormir tranquilo, vou dormir em paz, porque eu sei que Deus está tomando conta do meu caminho, aleluia. Está abrindo espaço para eu passar. É isso aí, a cura é responsabilidade de Deus. Deus cura mesmo, Deus arranca câncer, mata o vírus da AIDS, Deus arrebenta a dor de cabeça, Deus cura o problema de coluna, mas a saúde é a responsabilidade do homem. Quarta chave: no mundo cheio de mentiras, a informação muitas vezes é uma inimiga. Olha só, vou repetir. No mundo cheio de mentiras, a informação muitas vezes é uma inimiga. O que tem de gente mentindo, falando coisa que não viu, falando coisa que não tem certeza e ainda publicando nas redes sociais. E está cheio de gente acreditando. A pessoa diz assim: nossa, você viu o que aconteceu com fulano? E daqui a pouco você vai ver, não aconteceu nada, era o irmão dele. Não tem isso, não? Cheio de engano. Atenção que a informação se tornou uma inimiga no nosso meio. Quanto mais com a globalização de hoje em dia. Esses dias passaram para mim que um colega nosso tinha morrido. A gente falou assim: nossa, o irmão morreu, gente boa e tal. Daqui a pouco eu vi um rapaz na rua, eu tomei um susto. Eu falei: ô rapaz, disse que o carro caiu em cima dele. Eu vi ele, depois foram falar, não, era outra pessoa. Pelo amor de Deus, gente. Irmão, bobo é aquele que acredita em todas tudo aquilo que é contado a ele. A gente tem que examinar hoje em dia os fatos. Olha, aconteceu uma vez, a gente estava numa rádio, não era aqui não, outra rádio, né? E eles chegaram com... O Enimar tá até rindo, é verdade. Chegaram a informação pra gente dessa rádio, assim, o fulano morreu. Aí pediram pro locutor avisar. E o locutor pegou e avisou. O Enimar não faz isso não, o Enimar é esperto. Mas o locutor pegou e falou assim: olha, o fulano morreu e tudo, tá? Aí tá, daqui a pouco bate na porta. Quem é? O irmão. Eu não morri não, viu? Eu não morri não, como é que vocês falam isso? Minha mãe tá desesperada. Verdade, eu tava dentro do estúdio, eu vi isso. Quase rolou briga, meus irmãos. Quase rolou briga. Eu não morri não. Quer dizer, irmão, a gente tem que prestar muita atenção. Porque tem hora que a informação vem, mas ela não é verídica. Atenção por... isso acontece muito em casamento. Olha, a pessoa diz: eu vi seu marido com outra. E não era ele nada. Tem gente que se parece muito com os outros, principalmente de costas, né? E às vezes a pessoa não mentiu, ela acha que viu mesmo. Mas não é verdade. Constantemente chega na igreja a pessoa que fala isso: olha, meu marido está com outro. Eu falei: mas como é que você sabe? Não me falar, mas você viu? Não, então veja primeiro. Não acredite nos outros. Pode ser verdade, mas pede para Deus mostrar, pede para Deus mostrar em sonho, mas pede para Deus te mostrar mesmo. Porque a informação se tornou uma inimiga no mundo mentiroso, no mundo cheio de enganos. Está perigoso demais hoje em dia as informações. Hoje em dia as pessoas me passam as coisas: meu filho, eu vou para casa analisar, pensar, investigar, fazer perguntas. Eu não estou bobo não, né? A Bíblia diz: sede simples como as pombas, mas sede prudente como uma serpente. Nós temos que ser espertos, né? Então, repetindo a chave: no mundo cheio de mentiras, a informação muitas vezes é uma inimiga. Você não viu as pessoas que chegavam até as outras, os fariseus, saduceus, na Bíblia, e falavam: Jesus é um impostor, hein? Esse cara é um blasfemador, ele blasfema o nome de Jesus, de Deus. Todo mundo se juntou, os saduceus, os fariseus, aos herodianos, para poder crucificar Jesus. E tinha gente ali que nem sabia quem era Jesus. Informação errada matou Jesus. Você está entendendo? A gente tem que ficar ligado com isso. Quer ver uma história? Que, olha, irmão, a informação errada pode não vir de homens, pode vir de demônios, sabia? Pode vir de demônios que se faz passar por anjos. Olha só que coisa interessante, né? E também de profetas. Profetas que dizem para você que Deus mandou falar isso, é informação errada. Deus mandou falar nada. Quando Deus manda falar, Ele confirma. A Bíblia conta a história de um homem, ele era um profeta que veio de Judá, no primeiro livro de Reis, capítulo 13. Esse homem estava andando por um lugar, profetizou contra o altar e estava indo embora. Quando ele estava indo embora, um profeta velho foi atrás desse profeta novo.
O profeta novo que profetizou. Aí o profeta velho falou assim: ô profeta, volta para minha casa, Deus mandou você voltar para minha casa, comer e beber. Mas aí o profeta novo falou assim: não, Deus me disse que era para eu profetizar e ir por um caminho e não voltar por esse caminho mais. Não é de Deus eu voltar. E aí o profeta velho falou com ele assim: mas Deus apareceu para mim agora mesmo e mandou você voltar. E o profeta novo acredita, meu irmão, como se Deus tivesse duas palavras. Deus mandou você ir, você não pode voltar. Deus mandou você ir para a direita, não mandou a esquerda. Deus mandou você ficar em silêncio, não mandou você falar. E se ele mandou você falar, não mandou você ficar em silêncio. Deus não é Deus de confusão. E o profeta novo acredita no profeta velho e volta para a casa do profeta velho. E ali ele começa a comer. Ali ele começa a se alegrar. E Deus toma o profeta velho e diz assim: assim diz o Senhor, você se rebelou à minha voz, você voltou, eu não mandei você voltar. Quando você sair daqui, o bicho vai pegar para o seu lado, eu dizendo, né? O leão vai te comer. E o profeta novo pegou o jumento, montou e saiu da casa do profeta velho. Quando ele estava no meio do caminho, um leão veio e comeu o profeta, meus irmãos. Comeu o profeta. O jumento mesmo que estava ali, o leão nem tocou nele, só tocou no profeta, porque foi acreditar em informação falsa. Quando as pessoas estão desviando da igreja porque acreditam em revelações falsas. Que Deus mandou terminar, Deus mandou divorciar, Deus mandou casar, Deus mandou nada. Quando Deus manda, volta a dizer, Deus confirma. Atenção para essa quarta chave. E a última chave para a gente fechar a mensagem de hoje. A quinta chave é: preguiça é rebeldia escondida. Olha que coisa interessante. A pessoa fala assim: não, é que eu sou um pouquinho preguiçoso. Você é um rebelde. Todo preguiçoso é rebelde. Não tem explicação para rebeldia. Se levanta, Deus é contigo. Se o Espírito Santo está dentro da gente, como é que a gente é preguiçoso? O Espírito Santo é preguiçoso? Ele nos dá força, nos dá graça para poder quebrar isso. Existe a preguiça física. Você não quer trabalhar, não quer ir na igreja. Ai, nesse sol, ai, nessa chuva, minha casa é longe, hoje eu estou sem dinheiro para passagem. Irmão, eu andava mais de 3, 4 quilômetros para ir à igreja. Irmão, na África eles andam dezenas de quilômetros, mais de 20 quilômetros para poder ir na igreja. Entra em canoa, entendeu? Entra em canoa. Lá no Paraguai, por exemplo, que eu estava lá agora, tem pessoas lá que não tem dinheiro para passagem de um ano de jeito nenhum, porque quase não tem trabalho. Eles andam quilômetros e quilômetros para chegar na igreja e chegam todo feliz, suave, feliz, abraçando todo mundo. É totalmente diferente. Não tem preguiça, por isso recebe vitórias. Por isso tem a vida abençoada. Hoje em dia nós vemos muita gente preguiçosa. Preguiça de igreja, vê se tem sentido isso. Por isso está com a vida atrasada. Por isso que a macumba está prevalecendo. Por isso que o casamento não vai para frente. Por isso que não consegue arrumar alguém de Deus. Por isso que não prospera. Por isso que não tem revelação. Por isso que não consegue essa cura. Porque preguiça. E existe a preguiça também espiritual. A pessoa não quer orar, não quer ler. Estou com preguiça. Preguiça é rebeldia. Preguiça é rebeldia escondida, oculta. Eu estou sem forças para ler. Está sem forças, leia. Uma mulher uma vez chegou com um pastor e disse: pastor, eu estou com um grande problema. Pastor, qual é o seu problema? Ela disse: pastor, não consigo orar. Não consigo mesmo. O que eu faço? Aí o pastor respondeu para ela: ore. Ore. Não tem outro jeito. Se você não orar, você vai morrer. A oração está para o crente, assim como a respiração está para o corpo. Se você não respira, você morre asfixiado. Se você não ora, você morre na fé. Você tem que orar. Não tem outra alternativa. Quando você fala que está sem força para orar, isso é disfarce para a sua preguiça. Isso é uma rebeldia. Não seja rebelde. Ore, busque o Senhor. Existe a preguiça, atenção com uma coisa que de repente você nunca ouviu na sua vida. Existe a preguiça psicológica. Você sabia disso? A pessoa tem preguiça de pensar. A pessoa tem preguiça de fazer planejamento. Sabe o que acontece? Chega no final do mês: ué, cadê meu dinheiro? Isso aqui é o demônio. O que está acontecendo se eu estou dizimando e ofertando? Dizima, oferta, mas tem preguiça de pensar, criatura. Tem preguiça de planejar. É a preguiça psicológica. Tem pessoa que tem preguiça de fazer um planejamento para Deus. Deus, eu quero assim, assim, assim. Nem tem preguiça. Ah, vai do jeito que você achar melhor. Deus não opera dessa maneira. Preguiça psicológica. Como tem gente com preguiça de pensar. Meu Deus do céu. Não pensa. Tem gente que tem preguiça de examinar a vida do outro. O que é isso, apóstolo? Ué, a pessoa chega no seu caminho e fala que é seu amigo, que quer entrar na sua casa, quer fazer sociedade com você. E vamos examinar a vida do cara. Sabe lá se o cara veio do céu ou veio do inferno? Tem gente que veio do inferno para atazanar a vida da gente e acabar com a nossa vida. Recentemente uma pessoa apareceu na minha vida, um homem, mas só para me atazanar.
para me perturbar. Graças a Deus, Deus mostrou antes, eu removi da minha vida para sempre. Irmãos, tem gente que não pode participar do que você participa, não pode estar nas mesmas festas que você está, não pode entrar na tua casa, não pode sentar na tua cama, não pode comer com você. Jesus disse isso, Paulo disse isso, a Bíblia fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Eu peguei e comecei a investigar e vi que o negócio era dessa maneira mesmo e já corri logo para não ter prejuízo maior. Então atenção, a preguiça é rebeldia escondida, não pode ter preguiça psicológica. Quem tem preguiça não tem sua fé aumentada, né? Porque ele não lê a Bíblia. Então ele nunca consegue fé para poder alcançar o seu milagre. Também não chegam perto de Deus, porque como é que vai chegar perto de Deus se não ora, não jejua, tem preguiça de jejuar. Tem crente que está deitado na cama e tem preguiça de ajoelhar para conversar, de se ajoelhar para conversar com Deus, né? Tem preguiça de fazer pesquisas na internet para descobrir o ramo que ele está. Tem gente que é capaz de abrir uma lanchonete, abre uma oficina sem consultar outras perto de casa, tem preguiça de andar na rua para ver se tem outra oficina. Aí não tem jeito, irmão. Tem gente que é derrotado porque é preguiçoso, é rebelde. Imagine, eu vou abrir uma fábrica de guarda-chuva no Ceará e não vou investigar se o Ceará chove ou não. Desculpa, não sou uma burrice muito grande. Nós temos que ser mais esperto, mais inteligente. A Bíblia diz que nós temos uma mente de Cristo. Vamos ficar esperto, vamos pesquisar. Pesquisar pessoas, pesquisar lugares, pesquisar circunstâncias. Deus ajuda quem cedo madruga, não é uma frase que a gente sempre diz? Vamos trabalhar, vamos acordar cedinho, vamos trabalhar. Você chega em algumas lanchonetes, padarias, 7 horas, 8 horas da manhã, está fechado. Vê se tem sentido uma coisa dessa. Que está fechado o quê? Preguiça. Não, é que eu estou muito cansado. Se fosse um dia ou outro, quando tem um problema com o filho, normal. Mas pessoas não têm responsabilidades. Não tem responsabilidade. Como pode isso? Mas eu sou crente, não interessa. Eu sou evangélico, não importa. Mas eu vou na igreja, não tem problema isso aí. Não tem porquê. Mas eu dizimo, oferto, mas tem preguiça. Irmão, trabalhar é a principal explicação, a principal arma que a gente tem para prosperar. Depois vem dízimo, oferta, honestidade, mas trabalhar é o principal. Deus não gosta de preguiçoso. A Bíblia diz para a gente aprender com a formiga. Você já viu formiga parada no canto, encostado na parede, com calor? Já viu isso? Uma formiga pegando, deitado, dormindo, cochilando? Eu nunca vi isso. Formiga está sempre trabalhando, sempre produzindo. A formiga, que é uma criatura minúscula, sabe mais do que nós muitas vezes, né? Dá uma aula em nós, né? Então, para fechar minha mensagem, o preguiçoso não tem sucesso em nada. Ele só deseja, deseja, deseja. Sonha, sonha e sonha. Realização, nada. Mas eu vou orar hoje. Eu vou orar para Deus quebrar toda a preguiça. Eu vou orar para Deus fazer milagres. Eu vou orar para Deus fazer coisas grandes na tua vida. Agora é o momento da oração. Se você tem a sua fé de colocar o seu copo com água em cima do seu aparelho de rádio, você põe. Você colocar a sua foto por cima do seu aparelho, faça do seu jeito. Bota a mão no seu coração. Eu quero orar por 3 coisas: para Deus aumentar a sua sabedoria, para Deus quebrar toda a preguiça e para Deus fazer milagres na sua vida agora. É o momento da oração agora. É momento de oração no programa Avivamento em Seu Lar. Meu Senhor, meu Deus, eu quero orar por essas pessoas, Senhor, que me pediram oração aqui, por aquelas que estão me ouvindo na programação e estão me ouvindo pelo Facebook através dessa filmagem. Meu Deus, em nome de Jesus, agora essas pessoas, Senhor, meu Deus amado, ouviram a palavra, querem obedecer as instruções, não querem viver da mesma forma que estão vivendo. Porque, Senhor, não é de Deus a gente ficar na miséria, ficar na doença, ficar no fracasso, ficar na decepção, na frustração, na angústia, na vontade de morrer. Isso não é de Deus, isso é do inimigo. E hoje nós estamos tomando uma posição. Hoje nós queremos obedecer a Tua palavra. Tem misericórdia dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas imperfeições. Quantas pessoas querem prosperar, mas falam mal dos outros, tem inveja dos outros, persegue as pessoas e ainda acha que Deus vai atentar para a oração dele. Nós estamos muito iludidos. Nós queremos que o Senhor nos perdoe, nos faça ter uma vida nova. Tua palavra diz que o Senhor tirará o coração de pedra e colocará um coração de carne em nós. Ó Senhor, troca o nosso coração.
Abençoa, Senhor, essas irmãs, Senhor, a evangelista Cirlei, a irmã Heleninha, a irmã Frilda, o João Paulo, Senhor, meu Deus amado, geral, os irmãos que participaram, a Miriam Jovina, a Pâmela Helena, os irmãos que participaram, a evangelista Zorani, entra com providência, vai quebrando tudo que não provém do teu Espírito, quebra o poder de Satanás, quebra os impedimentos, quebra as barreiras. Tu és o Deus que diz que quebra as portas de bronze e despedaça as trancas de ferro. Tua palavra diz no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia, e seria exaltado na terra. Começa a quebrar agora. Quebra agora, Senhor, o poder de Satanás. Quebra agora as macumbas, os feitiços, despacho. Em nome de Jesus, olho gordo. Desfaz agora, meu Deus. Desfaz toda preguiça, seja ela psicológica, espiritual, física. Vai quebrando, Senhor Deus amado. Vai nos dando também sabedoria, Senhor, para sabermos agir da forma correta no casamento, no relacionamento, na família, dentro da igreja, no nosso trabalho, no colégio. Meu Deus, trabalha. Meu Deus, movimenta. Para a gente ter sabedoria para agir nas redes sociais também. Quando as pessoas estão frustradas, Senhor, por mensagens, palavras contrárias no Facebook, no WhatsApp e em outras redes, meu Deus, em nome de Jesus, começa a trabalhar. Eu oro agora, Senhor, para o milagre. Que o milagre aconteça na saúde dessa irmã. Em nome de Jesus, cai por terra toda doença física. Cai por terra toda depressão. Cai por terra o problema de coluna. Vai desaparecendo aneurisma cerebral. Todo câncer. Desaparece toda mancha da pele. Em nome de Jesus, desaparece todo problema no joelho. Desaparece agora toda artrite, artrose. Desaparece dor de dente. É agora, em nome de Jesus, sai essa dor de ouvido. Essa cegueira parcial. Essa surdez. Em nome de Jesus, sai esse tampão de ouvido, que essa pessoa ouça nessa manhã, que ela veja para a glória de Deus, que essa dor desapareça, porque Jesus já levou sobre si as nossas dores. Eu profetizo, sai agora toda doença, sai agora todo mal, essa macumba não existe mais, está desfeita na autoridade do nome de Jesus. Que essa porta se abra, que essa depressão desapareça, que a alegria entre na tua vida, no teu coração, em nome de Jesus. Receba o milagre agora, porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível, está agora falando contigo. Receba o milagre e a bênção em nome de Jesus.